Queridos, coloque em pé comigo, vamos rapidinho ler aqui a palavra que foi início, da semana passada, Abacuque 3:2, porque semana passada nós começamos, Abacuque 3:2, tá? Nós começamos aqui o título que o Senhor nos deu, Requisitos para um Avivamento, e nós demos uma introdução aqui e não saímos do começo, então vamos hoje continuar. Abacuque 3:2 vai dizer assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco nessa manhã, que continue falando conosco a respeito desse tema, dessa palavra, para os nossos corações dessa manhã, que os nossos corações possam queimar no teu altar, enquanto o Senhor fala conosco, Senhor, essa palavra que é viva, esse pão espiritual que é Jesus, que alimenta o nosso espírito. Não podemos viver sem esse pão. Sem esse pão nós morreremos, Senhor, mas dá-nos desse pão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Semana passada nós demos uma introdução aqui, dizendo, que fogo e chuva são símbolos de avivamento, símbolos do Espírito Santo, e aí usamos aquela passagem de 1 Reis, se você quiser indo para lá, que nós vamos continuar nela, 1 Reis 18, vai lá comigo. Onde Elias sobe no Monte Carmelo, e ele vai desafiar os profetas de Baal, e você vai ver que 3 anos e meio não chovia, e agora ele vai chamar e confrontar os profetas de Baal, e você vai ver que ali cai fogo do céu, como símbolo do Senhor, do Espírito Santo, e também depois que ele cai fogo do céu e ele mata os profetas de Baal, ele vai ao monte e ora 7 vezes, e a chuva, depois de 3 anos e meio, vem sobre a terra. Então, requisitos para um avivamento. Aconteceu tudo isso, a chuva veio, que é símbolo de avivamento. O fogo veio, que é símbolo de avivamento. Mas o que aconteceu neste texto aqui, que nos revela que são coisas importantes para que o avivamento venha. Então, nós vimos semana passada, só vou passar aqui, primeira coisa que tem que haver é um confronto, porque ele foi até Acabe, confrontou Acabe, o Senhor mandou ele confrontar. Segunda coisa que nós estávamos vendo semana passada, acho que foi aqui que nós paramos, que para vir o avivamento, fogo e chuva, eu tenho que estar decidindo alguma coisa, e ele vai dizer, até quando cocheareis entre 2 senhores? Então tem que haver uma decisão na nossa vida. Se Jesus é o Senhor, só Ele deve ser o Senhor da nossa vida e nada mais. Nem o dinheiro, nem a riqueza, nem o Facebook, nem o WhatsApp, nem o celular. Nada mais pode ser Senhor. E tudo aquilo que toma o nosso coração, tudo aquilo que faz o nosso coração acender e os nossos olhinhos brilhar, é isso que é o nosso Senhor. Amém? Que às vezes para as coisas que não são do Senhor a gente se acende, mas quando é as coisas do Senhor os nossos olhos ficam opacos e o nosso coração fica gelado. Então aí que mostra quem realmente é o nosso Senhor. E Elias, você vai ver, ele diz, Israel, vocês precisam decidir. Vocês não podem ficar com Jeová e ao mesmo tempo com Baal. Ou é um ou é o outro. Amém? Então, nós estávamos vendo isso semana passada. Paramos lá em Apocalipse, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Senhor Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós precisamos decidir, Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. Amém? Até nós estávamos falando semana passada de grandes homens, grandes mitos que passaram pela história e já morreram. Homens que acharam que eram dominadores. E ontem acabou de morrer mais um, Fidel Castro, que matou tantos cristãos e declaravam que os cristãos eram criminosos. Então ele deve estar
estar tendo nesse exato momento já o seu julgamento lá. Se não se arrependeu, não sabemos, mas creio que não. Amém? Então, só Jesus é o Senhor. Os senhores da terra vão passando, mas o Senhor dos senhores permanece para sempre. Por isso que ele vai dizer o que era, que é, que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, querido, tudo volta para ele, tudo é por meio dele. Só que de fato, para que venha um avivamento na nossa vida, na nossa comunidade aqui, nós precisamos começar a ter esse estilo de vida que só Jesus é o Senhor. Amém? Porque às vezes é gostoso assistir uma televisão, claro que é, assistir um bom programa, não o Faustão, tá? E essas coisas. Mas às vezes assistir um documentário e tal. Eu gosto muito de ver animais, tá? Eu fico maravilhado toda vez que eu tenho oportunidade, que não é sempre que tem tanto tempo assim, mas quando eu sento na sala, mais ou menos, quer saber, o dia para mim que só eu consigo assistir televisão, sexta-feira, à noite, que eu assisto um pouco, depois do ensaio eu chego e assisto. Não tem outro dia, muito raramente. Mas quando eu ponho ali como é que chama? No Animal Planet, né? Que passa aquela natureza, aqueles bichos. Meu pai, eu fico tão maravilhado com coisas do Senhor. Mas vamos voltar à televisão. Às vezes a gente diz, Jesus é o Senhor. E a gente fica 4, 5 horas, 6 horas, e a televisão não deixa a gente sair dali. Ela agarra a gente e diz, eu sou teu Senhor. Mas eu precisava dar uma lida, eu precisava orar um pouco também. Não, um pouco não, né? A gente fala um pouco, precisava orar, precisava ler. Eu preciso também dividir o meu tempo com comunhão com o meu Senhor. Ele é prioridade, mas nós fica ali... Aí vou assistir mais um programa, aí passa, vou assistir mais um filme, passa. Aí eu pergunto, quem é Senhor de você? Será que é Jesus? Será que é Jesus mesmo? É nessas horas que a gente sabe, querido. E ninguém melhor do que você para julgar você mesmo. Viu? A Bíblia diz que os crentes não precisam que ninguém os julgue. A Bíblia diz que nós mesmos temos que nos julgar. Paulo fala sobre isso várias vezes. Inclusive, quando ele vai falar da ceia, ele diz, examine-se o homem pois a si mesmo. Amém? Então, você sabe quem é o seu Senhor. Eu sei quem é o meu. Amém? E o nosso Senhor é aquele que nós vamos passar o resto da vida junto. Então, segunda coisa que nós já vimos, decidindo. Precisamos decidir o que nós queremos. Aí vamos continuar em 1 Reis aí, capítulo 18. Eu vou ler do 24 até o 29. Vamos passando a história para a gente entender. Então, ele disse, até quando cocheareis, né, entre dois senhores. E aí vai aqui no 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Eli aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos. Eu acho que os profetas de Baal ficaram felizes aqui, tá? Eu até comentei a semana passada, porque Baal era Deus dos céus e Deus dos elementos. Então, Baal já tinha tomado um couro, porque se ele era Deus do céu, porque 3 anos e meio não chovia? Cadê o Baal que não mandava chuva? Mas o Deus de Elias, ele diz, Senhor, fecha os céus, e Deus fechou. Né? Aí vem um segundo, aqui, aquele que mandar fogo do céu, esse é Deus. E Baal era conhecido como Deus dos elementos, da água, do fogo. Então eles falaram assim, poxa, estamos em casa, Elias vai se lascar, porque Baal vai mandar fogo. Mas não mandou, né? A gente sabe disso. Então eles disseram, boa essa palavra, e foram. 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Baal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se ele já era Deus, né? Responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Esse manquejando é que nem os índios fazem, quando você já viu os índios fazendo assim, não? Então tem muitos rituais de manquejar, né? Que já fala que o Deus está dando mancada, aquele Deus é mancada, é furada. Então manquejavam e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará.
E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Estava se cortando tudo, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Oh, querido, só Deus é Senhor, só Ele tem poder. Sabe, os deuses, os demônios são tão limitados, são tão fracos, são tão mesquinhos, são tão pequenininhos. Quando o nosso Deus atua, não tem ninguém, querido, que possa passar sobre ele, amém? Aí no versículo 30, agora é onde eu quero chegar. Aí vem a vez de Elias, e uma coisa que nós vamos ver no versículo 30 aqui, que é importante, qual outra coisa que eu tenho que fazer para que venha avivamento, que venha chuva, que venha fogo? Diz assim comigo: devo restaurar o meu altar. O meu altar. Olha o que diz o 30. Então Elias disse ao todo o povo: chegai a mim, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aonde é o altar do Senhor, querido, em nossas vidas? Diz aí. Que é o altar do Senhor? Antes que pudesse acontecer qualquer coisa, Elias disse assim: precisa restaurar o altar. Eu preciso arrumar esse altar, colocar as coisas no lugar, colocar oferta, sacrifício. Eu preciso restaurá-lo, porque Deus não manda fogo em altar caído, em altar em pedaços, em altar que está se desmoronando. Deus manda o seu fogo em altar restaurado. Então o que nós precisamos fazer na nossa vida? Restaurar o nosso altar, restaurar a nossa comunhão com o Senhor, restaurar a nossa vida, amém? A nossa vida não pode estar, querido, todo de qualquer jeito, e a gente vai levando com a barriga. Olha, no mundo pode levar com a barriga, as coisas do mundo você pode levar com a barriga, não tem tantas consequências, embora também tenha, mas as coisas de Deus, levar com a barriga, levar de qualquer jeito, vai assim mesmo, o Senhor sabe, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. Tem muita gente se lascando com isso, tem muita gente descendo a garganta do inferno agora, porque achou que empurrando com a barriga também ia dar certo. Mas nós temos que restaurar o nosso altar. Você vai ver que na era patriarcal, onde tinha lá, desde Noé podemos até dizer, né? Noé, depois veio Abraão, Isaac, Jacó, até que não viesse Moisés e construísse um tabernáculo para o Senhor. Você vai ver que em todos os lugares que eles iam andando, eles iam levantando altares. Deus, quando chama Abraão, ele levanta um altar. Jacó levanta o altar, chama de Betel. Isaac levantou o altar ao Senhor. E levantar altar é levantar um memorial, é ter um lugar onde você possa o adorar e glorificar ao Senhor. Então quero dizer assim, na nossa vida, onde a gente tem levantado o altar, como a gente tem levantado esse altar? Porque quando eu entro no meu quarto e vou naquele canto orar, ali eu estou como Abraão levantando o meu altar. E adoro ao Senhor ali, não para mostrar para Ele que, ó Senhor, olha aqui, filma aí anjo, leva para Ele lá. Olha como eu adoro. Não é para isso, querido. Deus conhece o seu coração e a sua vida. Entendeu? É você se colocar ali porque você o ama. Nós não adoramos o Senhor porque precisamos adorar, nós o adoramos porque o amamos. Porque nós olhamos para a obra da cruz, e um Deus que vem lá da glória, numa terra dessa tão contaminada, para sofrer, para cansar, para derramar sangue, para apanhar, para ser humilhado, por mim que eu nem havia nascido, então não consigo ver um amor tão grande como esse. Então eu vou por causa desse amor, e eu não vou porque o pastor falou, eu vi o outro que falou, que tem que adorar, que tem... Não, querido, e quando a gente faz por obrigação, é um altar em ruínas. Quando a gente faz por causa da lei, a lei mandou, é porque o altar está em ruína. Mas quando a gente faz porque o nosso coração
o altar está perfeito, porque eu amo. Isso é agradável ao Senhor. Então, restaure a tua vida de comunhão com o Senhor, restaure a tua vida de adoração, restaure, querido, restaura. Nós não podemos perder a nossa comunhão com o Senhor, nós não podemos ter momentos com o Senhor, a nossa vida é inteira do Senhor. Hoje é domingo, é dia de ir no culto, né? Antigamente a gente tinha essa coisa com a missa, hoje é domingo, dia de ir na missa. Vai na missa, e minha mãe falava, hoje é domingo, pelo menos uma vez por semana. Querido, não tem essa coisa. É sempre, você e todo o tempo tem que estar com o seu altar em dia, vida de intimidade, vida de comunhão com o Senhor. Continuando, versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. Pegou 12 pedras, que representavam 12 tribos de Israel, e ele colocou essas pedras todas juntas. Queremos avivamento, queremos mover do Senhor. Outra coisa que não pode faltar em nós é o quê? União, unidade. Salmo 133, a gente sempre lembra dele, né? Como é bom e agradável viver os irmãos unidos juntos. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Porque não consigo ver avivamento numa pessoa que ela diz, não, a igreja é no meu quarto, a igreja é só na minha casa. E ele fica lá, ele não tem um lugar para frequentar, ele não tem ninguém para se submeter, ele não tem ninguém para servir. Ele fica lá e o Senhor fala, nossa, eu vou mandar um avivamento nesse quarto com esse rapaz. O Senhor é bem claro. Ali Ele ordena a sua bênção, ali vem a unção, é onde tem um povo unido adorando ao Senhor. A palavra diz em Mateus 18:19: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Diz assim comigo, 2 já é uma igreja. Sozinho você não é igreja, mas se já tiver 2 já é uma igreja. E o Senhor diz, se for 2 e concordar, pode pedir que eu dou. Olha que coisa gostosa, querido. Às vezes você vai pedir alguma coisa, se você confia em alguém, peça em 2, fica mais gostoso, a coisa fica melhor. Já fica com mais peso. Ô irmão, vamos orar tantos dias comigo aí, a respeito disso e daquilo. Aí vocês começam a orar junto. E orando junto, o Senhor diz, pode pedir que eu dou. Olha que importante a união. Então, o que Elias está querendo nos ensinar espiritualmente ali, Deus vai mandar fogo, mas antes que Ele manda, eu preciso colocar as 12 pedras, que são toda a nação de Israel, toda junta, porque Deus não vai mandar avivamento em Israel com um povo dividido ao Baal, ao Senhor e outras coisas. Então tem que haver união, num só comunhão, num só propósito, numa só linha, querido. E a palavra diz, o cordão, Eclesiastes 4:12, de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então sozinho é complicado, mas se nós estivermos junto, fica mais fácil. Porque você vai ver que no mundo animal, o leão ou a leoa, que o leão normalmente não caça, né? As leoas caçam, depois ele chega lá rugindo, dizendo, primeiro eu. Cataram, pegaram para mim, agora deixa eu comer, a hora que tiver satisfeito, vocês comem. Mas a leoa, ela está lá, está passando um gnus, né? Como é que fala? Manada? Manada de gnus. Você pensa que a leoa vai logo entrando no meio, catando o primeiro que está passando, aqui para você, ela não é boba. Ela vai pegar aquele que está doente, separado, distraído, longe, mas o corpo, aqueles que estão naquele monte, ela não é boba de se enfiar ali, porque aqueles gnus vêm para cima e machuca toda ela, pode até matá-la. Então o inimigo, quando olha alguém que está fora do corpo, alguém que está longe, distante, fica mais fácil. Mas quando está unido e está junto, aí não rebenta. O inimigo pode tentar, não rebenta. Querido, aconteça o que acontecer, vamos sempre ficar juntos.
Viu? Aconteça o que acontecer na minha vida, na sua vida, vamos nos suportar e vamos ficar juntos. Porque Cristo nos suporta e nós temos que suportar uns aos outros. Eu tenho defeito, você tem defeito, todos nós temos defeito. Amém? Mas o importante não é se o meu irmão tem defeito ou deixa de ter, o quanto defeito ele tem, que tipo de defeito ele tem. O importante é, vamos viver junto? Eu lembrei agora de uma historinha que eu li uma vez do porco espinho, né? Que quando chega o frio, muito frio, você sabe que os animais no frio, o que eles fazem? Eles se encostam no outro, só que o porco espinho tem um problema, né? Como é que faz? Então, por causa do frio, se eu me separar, eu morro. Então eu prefiro suportar os espinhos do meu irmão, mas nós vivemos juntos. Estarmos salvos juntos. Muito embora ele tenha o espinho, eu também tenho, que posso ferir ele e ele me ferir, mas o calor dele é necessário para a minha vida, e o meu calor também para a vida dele, porque nós não vamos morrer na frieza. Estamos juntos. E é assim, querido, eu sou um porco espinho, você também é, estamos aqui juntos. Amém? Com esse ar-condicionado ligado, às vezes está frio, encosta no teu irmão aí, mas tem problema se o espinho vai ferir. Ok? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que vai chegar uma hora que eu posso te decepcionar. Claro que eu posso. Eu posso ser um pouco chato. Mas, querido, nós não podemos levar essas coisas em... eu não quero mais ir lá porque o pastor Edson falou uma coisa que eu não gostei. O irmão do lado, o outro. Eu fui cumprimentar outro dia e o irmão parece que virou a cara. Também não quero mais cumprimentar ele. Não é assim que funciona. Viu? Não é assim que funciona. Unidade no corpo, senão não vem fogo. Deus não manda fogo se não tiver união. Glória a Deus. Sempre unidos, sempre juntos. Vamos lá. Versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. O que a gente entende aqui? O que mais essa palavra nos revela para que venha fogo e chuva? Que precisa ter, querido? Sacrifício. Eu preciso estar sacrificando a Deus. E eu pergunto, o que nós estamos sacrificando a Deus para que venha fogo e chuva? Porque tem crente que não sacrifica nada. Nada vezes nada. É nem tempo, é nem dinheiro, é nada. Ele não sacrifica nada para Deus. Só que tem uma coisa, você percebe que é uma sequência lógica, e se não houver uma delas, não vai funcionar. Tem que restaurar o altar, tem que ter sacrifício. Tem que ter restauração da vida em comunhão particular, tem que haver união. Próximo, tem que haver sacrifício. Se pular o sacrifício, não funciona. O fogo em Pentecostes veio por quê? Qual foi o sacrifício que eles fizeram para que o fogo viesse? Jesus disse o que para eles? Fica em Jerusalém 40 dias me buscando. Fica lá orando, fica lá jejuando, fica lá junto. Porque vai vir fogo do céu, vai vir o Espírito, vai vir o vento, vai vir o novo mover. 40 dias. Aí podia ter alguém dizer, hoje eu não vou não. Não, mas Jesus pediu para a gente ficar lá até que venha a promessa. Mas hoje eu não estou afim. Não tem sacrifício. Lembra do Tomé, quando Jesus ressuscitou? Não sei onde Tomé estava. Mas o povo estava unido. Na primeira vez, Tomé não estava lá. E Jesus apareceu para todos. Jesus se revelou a todos ressurrecto. Tomé não estava lá. Então, querido, tem que ter sacrifício. Tem que ter... queimar aí no coração. Nós temos que sacrificar alguma coisa ao Senhor. Esse versículo aqui, até que é o versículo que nós ficamos decorados, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sacrifício. Aliás, nesse próprio Romanos 12, 1 diz o que mesmo? Lembra lá ou não? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios
santo, agradável ao Senhor. Paulo está falando. E é no 12 que ele continua aqui, no 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servir, sacrificar. E a gente não gosta de sacrificar, eu sei disso. Que às vezes, muitas vezes, o sacrifício não é... Às vezes dá uma coisa assim... Até o dinheiro podemos colocar como sacrifício, tempo. Mas às vezes é alguma coisa que eu preciso sacrificar e eu não sacrifico. Então o Senhor olha para cada sacerdote e Ele diz o que ele está sacrificando. O que ele está sacrificando. Porque se a gente levar uma vida sem sacrifício nenhum, e é o que as igrejas estão ensinando, as ovelhas não precisam sacrificar a não ser o quê? Só isso. Isso você precisa. Tem que colocar na fogueira santa, tem não sei o quê. Toda a campanha é voltada para isso. Todos os objetos da Aparecida do Norte Gospel, né, que você vai tocar, levar para casa, ungido, tem um preço. É. Se Jesus viesse hoje, ele faria o mesmo que ele fez lá no templo de Jerusalém. Ele entraria com um pedaço de cordas amarrado e ia batendo em fitinha ungida, sei lá, aquelas coisinhas, medalha ungida. Querido, isso não é o sacrifício que o Senhor quer da nossa vida. Mas o Senhor olha para nós nessa manhã, que não é noite, amém? E Ele olha para você e diz: meu filho, Ele está falando com você em particular agora, viu? O que você está sacrificando para mim? Querido, eu estou pregando aqui, não é só para a gente falar, olha, que legal, não é isso. O Senhor está falando com você como se você fosse a única pessoa que estivesse aqui no culto agora. Ele olha para você e a palavra do trono pergunta: meu filho, o que você está sacrificando para mim? E quando está, às vezes é aquilo que o Senhor não quer. Sacrifica coisa errada. Precisa haver sacrifício. O animal foi, morreu. O animal estava vivo ali só esperando. Foi lá, cortou aqui a jugular, derramou o sangue, cortou em pedaços e colocou no altar. E a gente tem um zelo com a nossa vida. Eu não posso. A gente não quer matar a nossa carne, a gente não quer sacrificar a nossa vida. Mas é tão gostoso fazer isso, fazer aquilo. Eu não posso parar. Puxa, o mundo é bom. E é bom, claro que é bom. Se não fosse bom, as pessoas não estavam entrando aí. Se não fosse bom, as pessoas não corriam tanto atrás de prazeres do mundo. Nós não podemos ser hedonistas. Hedonistas é aquele que cultua o prazer. Então uns cultuam os santos de pedra e barro, outros cultuam o prazer. Tudo que me dá prazer, isso eu não largo por nada. Mas ofende a palavra. Mas o importante é eu ter prazer. É um hedonista. É um hedonista. Você lê Romanos lá no começo, né? O Romanos no começo tem uma parte que fala dos hedonistas. Deixa eu ver se eu tenho marcado. Vou até dar uma dica para você ler na sua casa depois. Deixa eu ver onde que eu marquei. O hedonista está no Romanos capítulo 1, do versículo 21 até o 28. Vai falando aí. Mudaram seu estado natural, homem com homem, mulher com mulher, não quer nem saber. O importante é ter prazer. E vai continuando uma listinha ali de prazeres. Romanos 1, lê lá na sua casa. Então hoje existe culto ao prazer. Nós somos contra? Claro que não, tem coisas que nos dá prazer, e amém, o Senhor nos deixou, mas até o exagero daquilo que é permitido também acaba se tornando pecado. Então às vezes a gente tem que sacrificar, ou um tempo da nossa vida a gente sacrificar uma coisa que a gente gosta muito, para o Senhor olhar para a gente, Ele vai dizer: não, ali tem sacrifício, ali tem, Ele realmente renunciou à própria vida, Ele realmente se cortou, Ele se colocou em pedaços no altar para mim. Agora eu pergunto para você: o que nos dá prazer? São os nossos 5 sentidos. Sem eles a gente não tem prazer nenhum. Tira a visão, tira a audição, tira o paladar,
tira o olfato, está faltando mais um e tira o tato, você sabe que jeito você vai se sentir? Num vácuo. Num vácuo flutuando sem sentir nada. Acabou o prazer. Então o nosso corpo, ele manifesta prazer para nós. Amém, glória a Deus e aleluia. Mas querido, tem que ter sacrifício. Muitas coisas aqui a gente tem que largar e a gente não está largando. 34, vamos lá. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. Elias estava exagerado aqui, né? E o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Querido, o Elias estava querendo mostrar mesmo quem era o Deus dele, porque já mandar fogo do céu sem água nenhuma e queimar tudo já seria uma coisa inédita. Agora ele manda 4 cântaros, que eram grandes, 3 vezes encheu de água aquelas pedras, aquela vítima, aquela lenha. E alguém já tentou tacar fogo aqui em lenha molhada, não pega nem a pau, né? Ou carvão úmido também não pega. Você está ali com a carne, está escorrendo saliva do lado para comer e o carvão não acende, né? 4 vezes. Até isso não é o que a gente quer pregar, mas 4 fala dos 4 evangelhos, que é a palavra de Deus que derrama água sobre as nossas vidas, viu? E 4 vezes derramou água. Então o que eu entendo aqui? Precisa haver derramamento de água na minha vida se eu quero ver avivamento. O que seria se derramar muita água na minha vida, que muita água derramada 3 vezes? É dizer para nós que é tempo da restauração do ministério da palavra. A igreja não pode viver sem a palavra, a igreja não pode viver sem o ensino, mas a palavra de Deus. O que nós vemos hoje é muitas pessoas ensinando palavras próprias, filosofias próprias, achismo próprio, e não fala da palavra. E quando pega a palavra, esses mercenários que tem por aí, eles pegam e já levam ela para outro lado. Essa não é a água que nós precisamos. Nós precisamos da água, a palavra, ministério da restauração. O pastor Luciano Subirá, ele falou uma vez, eu achei interessante essa frase, que a igreja, não, quem falou foi mas ele também fala, o pastor Cote. Ele diz: a igreja, antes de um reavivamento, ela precisa de um reabiblamento. Sem reabiblamento não tem reavivamento. Porque sem palavra é como o próprio Jesus disse isso, não sou eu. Sem palavra é como uma casa que não tem estrutura embaixo. Uma casa construída na areia, Jesus vai dizer. Mas a casa construída na rocha, aqueles que ouvem a minha palavra, essa está na rocha e as pratica. Pode vir a chuva, o temporal, ela não rui. Querido, para essas pessoas que estão sendo mártires todo dia, tem mártires morrendo, tem pessoas morrendo pelo Evangelho. Você pode ter certeza, é pessoa que conheceu o Senhor através da palavra e sabe quem Ele é. Ninguém morre por aquilo que não sabe quem é. Pessoas da palavra. Nós precisamos muita água nesses últimos dias. Quando a gente junta a palavra com o poder do Espírito Santo, meu querido, a gente fica estável, nós ficamos ousados e intrépidos, e o inimigo não alcança vantagem sobre nós. Precisa ter muita água no seu altar aí, muita palavra. Lê todos os dias os evangelhos, lê todos os dias as cartas, deixa isso fluindo no teu coração. Amém? A palavra de Deus, Jesus vai dizer para os religiosos da época: errais, não conhecendo as Escrituras. Olha para quem está do teu lado e diga: errais não conhecendo as Escrituras. Se a gente não conhecer, a gente erra. O que Jesus está querendo dizer? Vocês estão errando, sabe por quê? Porque vocês não conhecem. Porque esses homens que Jesus estava falando, eles conheciam mais a tradição do que as Escrituras.
E eles tinham até um livro dos rabinos que eles honravam mais ou no mesmo nível que a lei. Então eles seguiam muitas tradições, mas a lei que era bom, que tinha deixado até Cristo vir, eles não eram tão importantes. A tradição. Aí Jesus fala, sabe por que vocês estão errando? Vocês não estão conhecendo as Escrituras. Vocês precisam conhecer as Escrituras. Porque elas falam de mim e elas trazem a vida eterna. Adão, quando estava no paraíso, o que mantinha a vida dele, o que era? A árvore do fruto da vida. O que mantém a nossa vida também, além da nossa comunhão e oração, também é isso aqui, ó. O fruto da árvore da vida está aqui. Você abre, come, a vida continua em você. Até no céu a Bíblia diz que vai ter o fruto da árvore da vida. E as águas da vida. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu lembrei, essa semana o pastor Jonas contou um acontecido, que uma vez foram orar, aqui em Limeira mesmo, na casa de uma senhora. Ela estava bem velhinha na cama já, quase nem abria mais o olho, não falava mais com ninguém. Mas era uma serva de Deus, né? E pediram ao pastor, vai lá orar, né? Tipo assim, o senhor levar ela, porque ela não faz mais nada, tá lá e ora, né? Claro que ele não ia orar nesse sentido, mas ele foi lá orar. Olha que lindo, reuniu toda a família no quarto, em volta. Ela lá parada, né, quietinha. E ele começou a orar. Ele acabou de orar. De repente, do nada, ela abre o olho, olha para todo mundo e diz assim, agora eu vou subir e beber da água da vida. E fecha o olho e morre. Que coisa linda, gente. Coisa linda. No céu também tem, mas Jesus falou assim, na terra vocês não vão ficar sem, eu vou deixar a minha palavra para vocês. Come dela, bebe dessa água. É de graça. E nós temos a Bíblia, querido. Tem países aí que, eu já mostrei alguns vídeos aqui, acho que foi no Japão, na China, quando conseguiram levar a Bíblia lá para um povo lá, eles pegavam aquela Bíblia com plástico na mão e choravam de alegria de ter a Bíblia na mão. E nós, como temos essa liberdade o tempo todo, nós deixamos lá na estante, às vezes para mosca passar, barata, e a gente não lê, a gente deixa aberto. Isso aqui não é varinha de condão, vou deixar aberto aqui no Salmo 91, porque protege a minha casa. Isso aí é amuleto, né? A Bíblia não é um amuleto, querido. A Bíblia é a boca de Deus que fala conosco. Eu lembro do testemunho da minha irmã, da semana passada, né? Eu estou lembrando ainda porque faz uma semana só, é brincadeira. E você vê que coisa linda. Você pensa que a Bíblia é só para ler? Não, às vezes ela fala com você. Por isso que eu falo que é a boca de Deus. Você está numa situação ali difícil, decisão, e ora, e de repente o Senhor fala comigo na tua palavra, você abre, pá! Fala certinho. É Deus falando, aquilo pula para dentro de você e queima aqui. Deus também fala desse jeito. Amém? É a água que nós precisamos. Efésios 5, 25, 27. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio, olha lá, ele purificou por meio da lavagem de água pela palavra. Então palavra é água, a ser jogado nesse altar aí o quanto puder, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Queremos uma igreja aqui santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Uma noiva linda, precisa ter lavagem de água pela palavra. A palavra purifica e é a palavra que nos deixa assim. Como que eu vou ser parecido com Jesus? Quando eu abro e olho como um espelho, e vou sendo transformado de glória em glória no Senhor, pelo Espírito que pega essa palavra viva e me transforma. Eu começo com essa palavra viva, de repente, a falar como Jesus fala, a responder como Jesus responde, a amar e ter misericórdia como Jesus tem. Agora, sem a palavra, eu fico manquitola, querido, eu fico à mercê, eu não consigo ser estável.
Muitas pessoas hoje estão vivendo na igreja à base de entretenimento e eventos. O tempo todo. Não acho errado uma hora ou outra ter um encontro, alguma coisa. Mas é toda hora, entretenimento, evento. Todo dia, toda semana, sei lá, tem gente que faz toda semana. Só que palavra não tem. Aí o que acontece? Em cima de entretenimento e evento, não vai ficar uma igreja pura, santa, abençoada. Às vezes fica uma coisa até gostosa socialmente só. Mas não tem nada além do social. Estão todos secos por dentro, porque não tem água. Estão todos estéreis. As sementes não frutificam e não brotam aquilo que Deus tem dentro do coração, porque não tem água, não tem palavra, não tem ensino. Amém? Vamos continuando aí no versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então ele faz essa oração, já confiando em Deus, dizendo: Senhor, fique sabido, é o Senhor que me direcionou, e manda fogo. O Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí vem o resultado, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu os holocaustos, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque, querido, tinha um rego muito largo em volta, que se formou como se fosse um riozinho. Então tudo isso aí sumiu, porque o Senhor precisava consumir tudo. Agora, eu pergunto para você já viu pedra ser consumida por fogo? É difícil, mas quando o fogo é do Senhor, Ele consome. Não sobrou lenha, não sobrou vítima, não sobrou pedra, não sobrou rego, não sobrou nada. As águas do rego sumiu, tudo fez aquilo desceu, mas que consumiu tudo, não sobrou nada. Só ficou uma fumacinha subindo. Aí todos pensou, você imagina uma cara de bobo daqueles profetas dizendo: ixi, morremos. Porque Jeová é Deus, Jeová é Senhor. Porque, querido, esse povo que estava ali, Jezabel que tinha vindo lá, ela era dos filisteus, lá na beira-mar. Acabe casou com ela e ela veio para o interior, aqui em Samaria. E você sabe o que ela fez? Ela financiou todos esses profetas para trazer a religião e o culto de Baal lá dentro de Israel. Só que aí Deus acaba com Baal lá dentro de Israel. Aqui no meio do meu povo não. Aqui não. Eu vou mostrar que eu sou Deus e Baal não é Deus. E ele consome tudo. O fogo de Deus consumiu tudo. Amém? O que acontece quando o fogo vem e consome tudo? Eu pergunto para você, tinha lenha lá? Não tinha mais. Não tinha pedra, não tinha vítima. Quando o fogo verdadeiro de Deus vem em nós, o fogo de Deus, sabe o que acontece conosco? Desaparecemos. Acabou Edson, acabou Valéria, acabou Mir, acabou Anderson, acabou Kiko, acabou. O Bastião também, Sebastião. Acabou Flávia, acabou todo mundo. Fogo vem, a gente desaparece. Não fica pedra, não fica vítima, não fica lenha, porque lenha fala de coisas humanas, né? Fala também dos nossos defeitos, vai tudo desaparecendo, o Senhor vai transformando. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Aqueles homens ficaram irreconhecíveis, aquelas mulheres ficaram irreconhecíveis. Você vê que quando Jesus foi crucificado, morto, o que aconteceu com os apóstolos? Todos trancaram a porta. Você sabe o que é trancar a porta? Eu não sei se tinha uma trinca, eles acabaram colocando 10. Não pode pegar a gente. Feche isso aí, nós não queremos nem mostrar a cara lá fora.
Vamos evitar de andar lá fora, porque mataram o nosso mestre, daqui a pouco vão matar nós também. Vamos ficar escondidinhos, não faz barulho. Mas aí quando desce o espírito de Pentecostes, o que esses caras fizeram? 120 fazendo barulho. Aí que eles, cheios do Espírito Santo, não. Eles vão ver quem são vocês, quem é Cristo em vocês, quem sou eu em vocês, o Espírito Santo diz. Vamos mostrar para esse povo. Saíram para fora, querido, falando em outras línguas. E ali existia mais ou menos 17 línguas ali. Sabia disso? Se for ler contando, lê lá. Vai contando as línguas, tinha 17 línguas ali. Que era o povo judeu que estava espalhado pelo mundo. E na festa de Pentecostes, que era onde estava ali a festa da colheita, eles vinham ali, né, nas principais festas, era a lei de Moisés, estava tudo ali. Só que quando um morava na Filícia, o outro na Síria, o outro não sei aonde, eles falavam a língua judaica, né, hebraica, mas também falava a sua língua lá. E de repente esse povo doido sai para fora, falando na língua, por exemplo, fenícia, que eles eram dali, todo mundo sabia que eles eram dali, não eram de lá, e dando glória a Deus na língua do cara. Que se tivesse japonês, chinês ali também, diziam, tá falando lá, Kikokuro, Kararaka, Shikoro, não sei lá o que. Falou, rapaz, como é que ele sabe a minha língua? E aí outros zombavam dizendo, estão bêbados. Outro fala, mas nessa hora da manhã já bêbado? Querido, quando o fogo desce, as pessoas ficam irreconhecíveis. Deus muda tudo, Deus vira tudo. Eu não vou dizer de ponta cabeça, mas está de ponta cabeça, Deus vira para cima. Deus quebra o pau da barraca, Deus muda tudo, o Espírito Santo vem e diz, vamos, a coisa está muito certinha aí, vamos trocar tudo isso aí. Eu vou te encher de poder, eu vou fazer você ficar irreconhecível, eu vou te usar, você vai ser uma bênção. É o que aconteceu em Pentecostes. É festa da colheita, o Espírito Santo diz assim, não vamos perder tempo, vamos colher. Aí Pedro, que é aquele que negou Jesus 3 vezes, agora na presença de milhares de pessoas, não eram poucas, querido, 3 foram que entregaram as almas sem encontrar as mulheres. Você imagina o que tinha de gente que não entregou, que estava ali, era uma multidão. E Pedro agora que negou Jesus, manda todo mundo ficar quieto e ele começa a falar. O pescador, aquele que não tinha muita letra, mas ele começa a falar. Enquanto ele falava, ia queimando os corações, dizendo, puxa, nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer? Arrependei dos vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus. 3.000 almas. Podemos contar 5, 6.000 pessoas com as mulheres, mais ou menos. Olha o que o fogo faz, querido. O fogo faz a diferença. Agora, na minha vida, o fogo faz a diferença. Quando eu falo fogo, eu falo a presença viva do Espírito Santo. Eu não estou falando de, eu tenho o Espírito Santo. A pessoa não tem vida, ela não tem vida na oração, ela não tem vida no louvor, ela não tem vida em nada. Deus não flui na vida dela, porque não tem. Como que eu sei que tem? Pelos frutos conhecerei as árvores. E ninguém melhor do que você também para ver isso aí. Mas quando tem fogo, fogo fala de vida do Espírito queimando dentro de você. Você já não tem mais vergonha de falar de Jesus, você fica ousado, você fica intrépido. Alguém fala assim, você encontra com alguém, um vizinho, sei lá, está conversando, eu estou com uma dor, você já pega a mão e fala, peraí, pá, bate lá e diz, Senhor Jesus, cura agora, porque a tua palavra diz que o Senhor levou as enfermidades, e faz esse sinal nessa vida dessa pessoa, não importa se ela tem Cristo ou não, vai servir como sinal, e Deus pode curar sim. Só que quando a gente não tem esse fogo, a gente fala, poderia até orar, mas vai que eu oro e não cura. Não é assim que a gente pensa, sim ou não? Querido, tem que ter esse fogo vivo o tempo todo. O Espírito que está em nós, eu pergunto para você, é o mesmo que desceu lá? Ele perdeu força com o tempo? Porque vai crescendo a igreja, ele vai se dividindo, né? Vamos dizer assim, agora é mais um que se converteu, ele tem que ir mais no coração de um, mais do outro, ele vai ficando fraquinho. Tem gente que pode pensar assim. Querido, não é assim. Ele é Deus, o Espírito Santo.
Ele quer queimar no seu coração. Ele quer consumir tudo que não presta aí, todo o seu humano, toda a sua lenha, tudo que está aí Ele quer consumir, querido. Mas que fique somente Ele queimando no poder de Deus. Amém? 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ó, vem fogo, com o fogo desaparecemos e o Senhor se torna o nosso Deus. De verdade a gente começa a entender, Ele é Deus, só Ele é Deus. Amém? Aí vai viajar, tem que pôr São Cristóvão, que é protetor dos caminhoneiros. Aí está com problema na vista, Santa Luzia, valei-me, não sei o que, querido, só Ele é Deus. É o Deus que protege o caminhoneiro, é Deus que cura a vista, é Deus que cura tudo. É Deus Senhor de todas as coisas. Vai pular de paraquedas, não vai gritar Jerônimo, que é o protetor dos paraquedistas. Grita Jeová, Jesus. Porque só Ele é Deus. A gente começa a entender isso na nossa vida. Versículo 44. Aí acabando tudo isso, aí ele sobe para o monte Elias. No 44, ele ora 7 vezes, né? E a chuva não aparece, mas diz aqui no 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Querido, a chuva virá. A grande chuva virá, porque a nossa terra precisa produzir. A terra do nosso coração precisa fazer brotar as sementes das promessas de Deus que estão enterradas aqui, e ela só cresce quando vem chuva, quando tem Espírito, quando tem avivamento, quando o Senhor rega nossas vidas. E não importa se você ainda está vendo como do tamanho de uma mão de homem, já é um sinal, eu estou vindo, continua, porque eu vou derramar essa chuva. E diz que em pouco tempo se enegreceu o céu, e grande chuva veio. Nesses últimos segundos do relógio espiritual do Senhor, como nós precisamos dessa chuva, querido, na nossa vida, para avivar a nossa vida, para fazer com que a gente comece a produzir os frutos em nossas vidas, viu? Terra seca não dá. E para encerrar, versículo 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que nós vemos aqui? O Senhor capacitou Elias para vencer de uma maneira sobrenatural. Acabe tinha aparelhado cavalos. Você sabe que cavalo corre, sim ou não? Cavalo corre muito. Olha o tamanho das patas do cavalo e olha o tamanho do ser humano. E Acabe já tinha saído muito tempo antes dele. Diz que o Espírito veio sobre ele e o capacitou, e ele desceu montanha abaixo correndo como nenhum homem pode correr, e chegou em Jezreel antes de Elias. Querido, as trevas, o Acabe, os principados, as potestades, os demônios não podem chegar na nossa frente. O Senhor já nos capacitou para a gente chegar na frente deles. Nós temos autoridade, nós temos ousadia, nós temos o poder que capacita-nos sempre chegar na frente do mal. E nós precisamos pedir essa unção sobre as nossas vidas. Unge as nossas pernas, Senhor, para a gente chegar primeiro. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, renova as nossas forças, porque uma pessoa com forças esgotada não corre, não consegue, se cansa fácil. Mas tem o Espírito Santo. E tudo isso que eu falei para você veio por causa de decidir-se por um só Senhor, de estruturar o altar quebrado, união no corpo, as pedras estavam juntas, 12 pedras, lenha, sacrifício estava ali, muita água estava ali. Foi por isso que tudo isso aconteceu. Vamos vigiar, amém? Jesus está às portas, e daqui a pouco
Que nós possamos ter isso no nosso coração, como aquela senhora disse: estou indo beber da água da vida. Viu? Isso aqui logo vai passar. Essa vida aqui logo vai passar. A gente não percebe, mas o tempo vai matando a gente, né? O nosso corpo físico vai morrendo. Eu não sei se só eu que sou assim, mas para mim, a minha adolescência parece que foi ontem. Parece que foi ontem, hoje já estou com 25, né? 25. Entendeu? 25 anos de casado, não tem mais. É tão rápido, querido. Se Jesus não voltar, eu não sei, eu creio que venha antes. Vem na nossa geração. Mas se ele não voltar também, querido, é tão rápido. E depois que a gente estiver bem velhinho, aí também não adianta falar: ai, puxa, eu deveria ter queimado mais no altar, deveria ter feito tanto mais para o Senhor. Porque aí também vem aquela decepção. A pessoa pode até morrer no Senhor, mas morre frustrado. Então, faz agora, para que quando você chegar lá na frente, você não tiver decepção, você vai morrer feliz. Fiz o que tinha que fazer, ganhei muitas almas para o Senhor, dei testemunho, não envergonhei o Evangelho, vou morrer feliz da vida. Viu? Morrer com um sorriso no rosto. Vai chegar nosso dia. Eu creio que Jesus volta antes. Não sei. Amém? Então, querido, viva essa vida hoje, viva esse Espírito hoje, viva esse Pentecoste hoje. Busque e peça: Senhor, quebra a minha carne, destrói tudo aqui que não é teu, me faz, Senhor, servo teu, cheio do teu Espírito. Porque tem muitas pessoas, muitas igrejas que não aderem, não aceitam o mover do Espírito, não, e falam assim: cura foi só para aquela época, foi sinal para aquele povo. Oração em línguas foi só naquela época, agora não tem mais. Então eles colocam tudo aqui como um passado, uma promessa então que não serviu para nada, só para eles. Mas Jesus foi bem claro: essa promessa é para vocês e para todos quanto vier. Porão a mão nos enfermos, falarão na nova língua, expulsarão os demônios, para vocês e para todos. Todos os que creem. E hoje ainda tem gente que crê, mas tem gente que limita esse mover. E hoje são até salvos, mas não tem vida do Espírito Santo. Dentro do templo daquela pessoa não existe culto com vida. Você já deve ter participado de cultos daqueles que, né? Não sei de onde você veio. Você lembra do que eu estou falando, né? É aquela coisa, ai, que culto sem vida. Mas às vezes hoje nós somos o templo do Senhor e o culto aqui dentro também está desse jeito. Não tem vida, não tem Espírito. E nós precisamos pedir isso: Senhor, me envia o Espírito, queima no meu coração. Amém, queridos? Coloque-se em pé comigo. Nós vamos cantar. Oh, Deus maravilhoso.